Alimentação e doença inflamatória intestinal. Esse é um assunto que eu queria falar já tem bastante tempo e quando eu pedi sugestões de vídeos, muita gente pediu para falar sobre isso. Então vamos dar uma olhada. Hoje eu não vou falar nada da minha cabeça, vou pegar o guideline da ESPEN sobre as orientações de alimentação e acompanhamento nutricional dos pacientes com doença inflamatória intestinal. Então vamos lá? Olá, eu me chamo Marcelo Werneck, sou coloproctologista em São Paulo e Belo Horizonte. Se é a sua primeira vez aqui, lembra de se inscrever no canal, curte o vídeo e, gente, acompanha lá meu Instagram, @dr.marcelowerneck. Lá eu posto diversos conteúdos diferentes aqui do canal e lá tem muita coisa também. Eu abro caixinhas de perguntas, inclusive sugestões de temas de vídeo. Então vamos lá. Questão de doença inflamatória intestinal. Primeira coisa, né, gente? Doença inflamatória intestinal. O nosso intestino, nosso trato digestivo, é o primeiro lugar que a gente vai entrar em contato com o quê? Com os nutrientes. É ali que vai ser feito o quê? A digestão e a absorção. Então é claro que essas doenças vão ter repercussões nutricionais. Quais são as principais doenças inflamatórias intestinais? Seria a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. A doença de Crohn, ela pode acometer qualquer parte do trato digestivo, desde a boca até o ânus. Isso significa que ela tem um potencial maior de comprometer a nutrição da pessoa. Porque se ela acomete o intestino delgado, onde é feito principalmente a nossa digestão e absorção, ela tem um risco maior de causar desnutrição do que a retocolite ulcerativa, por exemplo. A retocolite ulcerativa, ela vai acometer a região do reto e outras regiões do cólon, do intestino grosso. Só que a retocolite ulcerativa também pode ter manifestações graves, manifestações que vão comprometer muito o estado nutricional, vão deixar a pessoa inflamada, então elas podem também repercutir no organismo. Fora isso, gente, nós temos que ver a fase em que essas doenças se encontram. As duas doenças elas vão ter fase ativa e fase de remissão. Isso vai influenciar a forma como elas vão comprometer a nossa nutrição e também a forma de digestão e absorção. Então nós temos que manter isso tudo aí em mente para a gente pensar nessa questão da nutrição. Então, gente, nesse guideline da ESPEN, o que fala? A primeira orientação: todo paciente que recebe um diagnóstico de doença inflamatória intestinal deve ter uma avaliação nutricional adequada. Por quê? Se eu não falei que tem potencial para causar desnutrição, e desnutrição, gente, não é só aquela pessoa magrinha, não. Existem desnutrições diferentes, desnutrições para nutrientes específicos. Então nós temos, como eu falei, no caso da doença de Crohn, ela pode acometer qualquer parte do trato digestivo. No nosso intestino delgado, algumas regiões fazem absorção de certos nutrientes e outras regiões de outros nutrientes. Se tem um acometimento de alguma região, aquele nutriente pode estar em falta. Então é importante, aquele paciente que recebe um diagnóstico, a gente fazer um screening nutricional. O que isso quer dizer? Nós temos que fazer uma avaliação de desnutrição proteica, de desnutrição calórica e de nutrientes específicos. Então nós vamos pedir aqueles íons, nós vamos ver se tem deficiência, por exemplo, de cálcio, magnésio, sódio, potássio, tudo isso a gente tem que avaliar. Fora isso, essas doenças podem comprometer outras regiões do organismo, tem as manifestações extraintestinais, por exemplo, acometendo as vias biliares. Nesse caso, vai ter o quê? Uma desincronicidade da chegada da bile no intestino, pode não dissolver bem a gordura. Fora isso, como eu falei, a doença de Crohn pode acometer o ilho terminal, que é onde é feita a absorção dos sais biliares, e muitas vezes é isso que vai causar diarreia no paciente. Além da digestão e absorção, nós temos que pensar que naquele paciente que tem um trânsito acelerado, tem a diarreia e tem perda também, tem secreção de algumas coisas. Por exemplo, naquele paciente que tem um excesso de sais biliares no cólon, isso vai ter um efeito osmótico, ou seja, vai puxar nutrientes e puxar líquido do corpo, podendo causar perdas para o paciente também. E é por isso, então, que a primeira recomendação é fazer uma avaliação nutricional adequada desses pacientes. Lembrando que na doença leve, a chance de um comprometimento é muito menor, né, gente? E no caso de uma doença mais grave, naquele paciente acamado, no paciente internado, no paciente cirúrgico, esse risco nutricional é muito maior. Normalmente, esses pacientes que estão internados, eles já vão receber esse tipo de avaliação no hospital, mas aquele paciente de consultório que passou por situações mais graves, essa avaliação deve ser feita. Gente, com relação ao gasto calórico, será que o paciente naquela fase ativa vai ter um gasto maior, precisa de mais calorias?
Olha, normalmente o paciente que está nessa fase ativa da doença, não que ele tenha um aumento do gasto calórico, mas normalmente isso vai se refletir no organismo como uma imobilidade, uma perda de nutrição, uma diminuição da ingestão de calorias e esse paciente pode ficar muito emagrecido. Um estudo que tentou medir se esse paciente que está inflamado tem um gasto calórico maior, não mostrou um resultado positivo. Mostrou que, na verdade, o gasto seria o mesmo. Então, muitas vezes, esse paciente vai ficar mais desnutrido porque ele tem uma diminuição da ingestão. Então, ele muitas vezes vai perder massa magra, vai perder massa gorda também, né? Porque ele não está ingerindo, então ele fica com um balanço calórico negativo. Os pacientes na fase ativa, em geral, vão ter uma necessidade maior da ingestão de proteínas. Só que isso, gente, às vezes pode ser problemático, porque se o paciente está tendo dificuldade de digestão, de ingestão, a gente aumentar muito aquela ingestão de proteínas pode causar alguns sintomas por dificuldade de digestão. E nesse caso das proteínas, aí já é diferente, porque aquele paciente em fase ativa vai ter um maior turnover de proteína. O que é turnover? No nosso organismo, continuamente a gente está quebrando e construindo proteínas. Isso é normal, elas são transformadas em aminoácidos e são construídas novas proteínas. Num paciente com inflamação, isso acontece num ritmo muito maior. Então se gasta mais proteína, se gasta mais aminoácidos e esse paciente tem uma necessidade maior então. E é muito comum com o tempo a gente notar o quê? Uma perda de massa magra e um aumento do risco de obesidade nos pacientes com doença inflamatória intestinal. Exatamente por causa dessa necessidade maior de proteínas que muitas vezes não é atingida através da alimentação. Agora, gente, na avaliação nutricional do paciente com doença inflamatória intestinal nós temos que tomar muito cuidado, porque como eu falei, a gente tem que o quê? Dosar alguns micronutrientes. Só que também a gente vai dosar algumas proteínas. E a gente tem que lembrar que alguns nutrientes e proteínas são considerados marcadores de fase aguda. O que isso significa? Alguns vão estar aumentados e outros vão estar diminuídos relativos somente à inflamação. A presença de inflamação vai causar o quê? Aumento, por exemplo, da ferritina e do cobre. E alguns que podem estar reduzidos seriam o zinco, o selênio e o folato. Então esses são marcadores de fase aguda. Isso quer dizer o quê? Que quando a pessoa está com doença ativa, esses marcadores podem estar alterados e não refletir uma carência nutricional. Então eu falei isso tudo para a gente chegar no que a gente deve suplementar. Então, ó, gente, primeira coisa, nessa recomendação da ESPEN, o que fala? Que multivitamínicos não significam que não existe carência. A gente deve pesquisar e muitas vezes suplementar e até aumentar a dose de certas vitaminas e certos complementos que a gente pode precisar. Ferro e vitamina D devem ser repostos, mas de forma individual. Não é uma coisa para todos. Existem protocolos que vão usar o quê? Vitamina D em altas doses. Só que tem que lembrar o seguinte, gente, isso tem que ser feito com acompanhamento e muito cuidado. E não substitui o tratamento convencional, pelo menos não nesse momento. Quem sabe no futuro, né? Vamos ver. E no caso da carência desses nutrientes, o que a gente vai ver? Muitas vezes anemia. Gente, anemia é muito mais comum no paciente de doença inflamatória intestinal do que se imagina. Então a gente tem que fazer um rastreamento do ferro, ver como estão as reservas de ferro e fazer um hemograma para saber se tem algum sinal de anemia. Além disso, carência de vitamina D, de outros nutrientes, como o cálcio, por exemplo, pode levar ao quê? Ossos fracos, né? Osteopenia, que é aquele osso fraco, que pode levar a consequências como fraturas patológicas no futuro. E no caso das crianças, a gente sempre tem que pensar no déficit de crescimento. O paciente que tem doença inflamatória intestinal, especialmente aquelas formas mais graves, que tem a doença ativa, vai ter repercussão, gente. Isso aí vai ter repercussão no crescimento e desenvolvimento da criança. E é muito importante nessa faixa pediátrica fazer todo esse rastreamento, então. E naquele paciente que está na fase de remissão da doença, esse paciente pode comer de tudo? Gente, a princípio, sim. A dieta pode ser normal. Mas o que é uma dieta normal, né, gente? Isso é que é a questão aí, né? Uma dieta normal, gente, a gente deve tentar ter a dieta mais saudável possível, né? Tem estudos que mostram que tomar ômega 3 não vai prevenir, não vai evitar que a doença entre em fase ativa. Mas isso não quer dizer que a sua dieta não deve ter ômega 3. O ômega 3 ele tem propriedades anti-inflamatórias para o nosso organismo, então ele deve estar presente. Na nossa dieta, hoje em dia, mesmo aquelas pessoas que comem muito peixe, os peixes que a gente tem acesso hoje em dia nem sempre são ricos em ômega 3, porque o peixe rico em ômega 3 é aquele peixe selvagem, de águas frias, e que muitas vezes até o produto que é importado de países, né, que são países de clima frio, muitas vezes eles também são de cativeiro, então eles não vão ser ricos em ômega 3. Então, o ideal é que na dieta, se não tem uma fonte boa de ômega 3, a gente deva suplementar no dia a dia.
Como eu falei, alimentação, né? Deve ter, gente, vegetais. Então, ó, metade do prato, 2/3 do prato deve ser de saladas. A gente tem que comer folha, a gente tem que comer os grãos integrais, então os carboidratos, quanto menos processados, os carboidratos mais complexos, isso vai ser muito saudável para a gente. A gente tem que deixar uma parte do nosso prato ali, 1/4 ou 1/3, vai ser de proteínas, proteínas magras, vamos evitar o excesso da gordura saturada. Quando eu falo isso, muita gente fala, mas gordura saturada não faz mal. Bem, não é bem assim. Ela não deve ser uma parte importante da nossa dieta, não deve ter exagero, né? A recomendação hoje em dia de carne vermelha seria o quê? 3 vezes por semana, carne magra. Não é que não pode comer carne gorda, mas não deve ser a regra, deve ser a exceção. Fora isso, outra coisa que é inflamatória, aquela carne que entra em contato com a chama, aquela carne tostadinha, aquilo ali aumenta até o risco de câncer, né, gente? Então a nossa dieta não deve ser feita disso aí no dia a dia. Outra coisa, vamos tirar a carne processada, né? A carne vermelha processada, os famosos embutidos. E aí a gente tem o quê? Salsicha, salame, presunto, a mortadela. Tudo isso a gente deve limitar bastante, né? Para situações de exceção e, de forma alguma, isso deve ser a regra ou diariamente, tá bem? Então, quando a gente fala que a alimentação pode ser normal, a gente quer dizer isso. A gente tem que ter uma alimentação saudável, né, gente? Não é porque não tem uma restrição pela doença que a gente pode comer de tudo e deve comer de tudo, né? A nossa dieta deve ser o mais saudável possível. Tá, mas e na fase ativa da doença, né? Então, quando a gente fala da fase ativa, aí nós temos alguns problemas. Por quê? Como eu falei, a doença, especialmente a doença de Crohn, ela pode acometer certas regiões do intestino. Quando a pessoa está com diarreia, uma das principais perdas que tem é a capacidade de digerir e absorver a lactose. Então, nesse momento, talvez a pessoa fique temporariamente intolerante à lactose. Aí deve fazer uma restrição, sim. Fora isso, dependendo da região do intestino que acomete, pode dificultar a absorção de gorduras. Como eu falei, os sais biliares eles são absorvidos no intestino delgado na parte final. Se a pessoa está com inflamação ali e é a região mais comum de acometimento da doença de Crohn, ela pode tolerar mal gorduras nesse período. Então a gente deve fazer uma diminuição das gorduras. Eu já falei em um outro vídeo prévio aqui no canal que na doença inflamatória em si a gente não tem restrição na dieta, nem na fase ativa, mas a gente tem que ver a tolerância da pessoa. E vocês sabem, né, gente? Quem tem doença de Crohn sabe que é muito difícil de tolerar certos alimentos, sabe que tem restrições sim, mas aquelas restrições são muito individuais. A gente tem que ver de acordo com a tolerância. Gente, então nesse guideline da ESPEN, o que se fala? Que a dieta tem um papel na prevenção da doença, que as pessoas que têm doença inflamatória intestinal têm um risco nutricional e devem ser acompanhados por esse lado, que essas dietas, então quando a gente pega dieta mediterrânea, dieta do tipo de sangue, isso não vai ter influência na evolução da doença, não vai fazer a doença entrar em remissão. O papel disso é menor do que se imagina em geral. Fora isso, o papel da manutenção da remissão, por exemplo, do ômega 3, não foi confirmado. Então, assim, ele deve fazer parte da dieta, mas não é uma coisa que vai substituir um tratamento, por exemplo. Fora isso, a gente tem que avaliar as intolerâncias individuais e nós vamos direcionar a conduta nutricional de acordo com isso. Pacientes que têm restrições específicas, a gente pode precisar entrar com nutrição enteral ou até parenteral, dependendo do caso, dependendo da gravidade do comprometimento nutricional. O paciente com doença ativa vai ter uma necessidade maior de proteína e a gente pode precisar suplementar. A gente deve repor nutrientes específicos que estejam em falta, mas a gente tem que fazer de forma direcionada. Usar multivitamínicos e suplementos não significa que aquela pessoa não vai ter carência, então a gente tem que fazer uma avaliação adequada. Fora isso, alguns tratamentos eles podem levar à carência, por exemplo, algumas pessoas usando metotrexate podem precisar de suplementação de ácido fólico, né? Então assim, a gente tem que ver de acordo com o tipo de tratamento que aquela pessoa está fazendo. Uso de probióticos. Tem estudos mostrando que tem probióticos que têm benefício em manutenção da remissão. No caso da retocolite ulcerativa, tem estudos que mostram equivalência até de alguns tratamentos, mas são probióticos específicos. Inclusive, o que tem a maior parte dos estudos, ele nem está disponível hoje em dia, né? Já existe uma nova formulação dele. Então, esses estudos estão em contínua renovação, está sendo produzido cada vez mais conteúdo e a gente vai ver os efeitos disso aí com o tempo mesmo. Gente, espero que o vídeo tenha ajudado e que não tenha ficado muito complexo. Muito obrigado por assistir. Agora vai lá no meu site, toda semana eu posto conteúdo para vocês de qualidade sobre saúde intestinal, tem lá doença inflamatória intestinal, tem alimentação, tudo isso. Então confere lá e não se esqueça de se inscrever no meu Instagram. Lá, como eu falei, eu faço
caixinhas de perguntas que eu respondo ali nos stories, com vídeos curtinhos, baseados nas perguntas de vocês. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva agora, curta e deixe seu comentário também. Um grande abraço, te vejo na próxima. Gente, no caso da prevenção dessas doenças inflamatórias intestinais, existem estudos que associam a ingestão de vegetais, então verduras, legumes, frutas, um aumento do ômega 3 e uma baixa do ômega 6 a uma redução do risco dessas doenças. Então esse tipo de alimentação, como eu falo aqui sempre no canal, a gente sempre deve incentivar. Gente? Inclusive eu falo que o erro nutricional maior que existe é o quê? A carência de vegetais na dieta.